8 derrotas seguidas para o Botafogo. A gente teve 5 derrotas com o Fernando Diniz, 2 derrotas com o Mano Menezes e agora uma derrota aí com o Renato Gaúcho. E talvez de todas as derrotas, para mim, essa tenha sido a pior. A pior por quê? O Fluminense fez um primeiro tempo que basicamente olhou o Botafogo jogar. E assim, a gente não tá falando do Botafogo campeão da Libertadores. A gente tá falando de um Botafogo que tá fazendo um 2025 muito ruim, com o técnico pressionado, perdendo jogos na Libertadores. Um Botafogo, no momento que eu posso dizer que é um Botafogo fraco. Não um Botafogo horrível, não um time que não tem peças ali que sejam peças que realmente são jogadores diferentes, como o Matheus Martins, como o Igor Jesus, são grandes jogadores, mas o momento do Botafogo é ruim. O grande problema não é ter enfrentado um Botafogo que, apesar de estar no momento ruim, que tem um bom elenco, que ia chegar para competir num clássico. É um time fazer um jogo ridículo no primeiro tempo, e aí, assim, eu acho que ridículo aqui é o adjetivo menos cruel que eu posso usar, menos. Talvez o menos justo, tá? Ridículo é pouco pra gente descrever o que a gente viu o Fluminense fazer no primeiro tempo. Aí o Fluminense faz um primeiro tempo ridículo, assistindo o Botafogo jogar. E esse assistindo o Botafogo jogar não é nem só a minha percepção e a sua percepção. É o que o próprio Renato Gaúcho acabou de dizer na coletiva. O Fluminense assistiu o Botafogo jogar. E aí, ele deveria, pelo menos na minha opinião, fazer a meia-culpa de o elenco assistiu, o time assistiu o Botafogo jogar, e ele, vendo o seu time, o seu elenco assistir o adversário jogar, ele não fez nenhuma modificação. Ele, mais uma vez, o Renato Gaúcho teve uma postura óbvia. E aí, né, não é de agora, tô falando do Renato Gaúcho que a gente vem vendo nos últimos anos. O Renato Gaúcho, ele tirou meio campo para botar meio campo, ele tira atacante para colocar atacante, ele não arrisca, ele não tenta mudar o jogo, ele não tenta fazer nada de diferente daquilo que ele tá vendo em campo. E aí, é óbvio que o Fluminense não vai conseguir alcançar o Botafogo, por mais que depois do primeiro tempo horrível que o Fluminense fez, o Botafogo tenha entrado no segundo tempo, talvez com o modo Fluminense ligado. Jogando muito mal, o Fluminense fez uns primeiros 10 minutos ali com muita pressão, posse de bola, sem muita criatividade, sem levar perigo de fato para o gol do Botafogo, mas foram poucos minutos ali de domínio do Fluminense. Depois o jogo se equilibrou, e não porque o Fluminense estava bem, é porque o próprio Botafogo, que tinha entrado muito mal, conseguiu se encontrar ali em campo, sem fazer nada brilhante, jogando o básico do básico. O Botafogo chegou mais 4, 5 vezes ali no gol do Fluminense e poderia ter feito o terceiro, poderia ter feito o quarto. Saiu ali no fim do jogo com o segundo gol, numa entrega do Paulo Baia lá. Não dá para entender. O Renato Gaúcho tem opções ali no banco. O Fluminense, cara, o Fluminense não tem um time brilhante, tá? Não tem um time brilhante. Mas tinha o Lescano ali, o Lavega, alguém que poderia entrar para poder tentar fazer alguma coisa. E o Renato vai e põe o Paulo Baia. O Paulo Baia é um jogador assim, cara. Nada contra o Paulo Baia, tá? Nada contra ele pessoalmente. Mas é um jogador que já chegou no Fluminense, assim, coberto de críticas, e é um cara que já entrou e assim, já chegou no Fluminense com a torcida dizendo, cara, não põe esse cara para jogar. E quando o Renato coloca o Paulo Baia para jogar, quando o Paulo Baia tem que resolver, é porque assim, ou o Renato não sabe mais o que fazer, ou a gente não teria nenhuma opção, ninguém para poder entrar e para fazer esse jogo mudar. E hoje o Fluminense tinha. Não grandes peças, não grandes jogadores, não nada brilhante, mas o Paulo Baia é o cúmulo, cara. O Paulo Baia deve ser a última opção. O Fluminense perde pro Botafogo mais uma vez. E assim, a minha crítica aqui, a minha percepção, a minha opinião, e é uma coisa que eu quero entender de vocês, o Renato Gaúcho que a gente viu hoje, ele é o Renato Gaúcho de fato, e aqueles primeiros jogos com o Fluminense ali, o Fluminense de alguma maneira ganhou muito por conta da ineficiência do adversário.
Eu vi, né, eu tava assistindo o jogo, assistindo ali a narração, né, acompanhando a narração ali pelo Jornada. É, cara, quem quiser e quem não conheceu o canal, acho muito difícil alguém que torce pro Fluminense não conhecer o canal dos caras. Não conheço eles pessoalmente, não tenho contato de ninguém, só assisto mesmo. Mas assiste lá a transmissão deles, que pelo menos é melhor do que a do Premiere, é melhor do que a da Globo, é melhor do que a da Sport TV, do Amazon. É uma transmissão tricolor, então dá pra gente tirar um pouco mais daquilo que a gente está assistindo na TV. Tava assistindo ali a transmissão e olhando ali os comentários, cara. E muita gente falando, cara, o Renato é muito fraco, o Renato é covarde, o Renato é isso, o Renato é aquilo, o Renato não sabia o que fazer no jogo de hoje. O meu medo é que esse seja o Renato Gaúcho, né? Esse seja o Renato Gaúcho que o Fluminense vai ter para a temporada de 2025 enquanto ele durar, né? Ou enquanto os resultados estiverem chegando. Eu vi um comentário também no meio da semana que é o seguinte: o Renato trouxe mais resultado do que futebol. E, cara, assim, existe para mim um abismo entre o Fluminense do Mano Menezes e o Fluminense do Renato Gaúcho. Existe um abismo. Né? Eu acho que a questão interna do elenco do Fluminense ele já estava influenciando muito no que a gente via em campo, mas por mais que exista esse abismo, tecnicamente a gente ainda não viu um Fluminense confiável com o Renato Gaúcho. A gente viu um Fluminense com mais vontade de jogar, a gente viu um Fluminense mais ofensivo, a gente viu um Fluminense que disputa, que assume a responsabilidade, que corre atrás. Na maioria dos jogos, né? Não foi o caso de hoje. Mas a gente viu um Fluminense fazer isso como há muito tempo não fazia. Mas, tecnicamente, a gente não viu um Fluminense convincente, um Fluminense que a gente fala, porra, hoje o Fluminense venceu jogando muito. Conseguiu uma grande vitória ali contra o Corinthians, por exemplo, que é um time forte. Estava numa situação complicada ali, o técnico pressionado, inclusive depois do jogo o técnico foi demitido ali, o Ramon Menezes. O Fluminense conseguiu uma boa vitória contra o Corinthians, mas não fez um grande jogo também. Né? Há muito tempo, inclusive, o Fluminense não faz um grande jogo. O meu medo é que esse Renato Gaúcho que a gente está vendo seja o Renato Gaúcho que o Fluminense vai ter para a temporada e que a gente não consiga ver nenhuma evolução técnica. Assim, o Renato Gaúcho, ele, pelo menos a minha percepção, e pelo menos é o que eu vi até agora, eu entendo que o trabalho a gente tem que dar tempo para as coisas acontecerem. Por isso que eu não acho que assim, ganhou 2 jogos, o trabalho é maravilhoso, perdeu 2 jogos, o trabalho é horrível. Eu sou a favor de dar tempo para as coisas acontecerem. Né? E tenho as minhas convicções, assim como eu tinha lá no Mano Menezes, quando o trabalho estava evoluindo, as coisas estavam fluindo, e eu disse lá em junho que eu achava que ele deveria ser demitido no fim do ano. Porque para mim, o que eu vi em campo não era um Fluminense protagonista, não era um Fluminense vencedor, não era um Fluminense que ia disputar. Era um Fluminense tentando sair do buraco e isso o Mano Menezes estava fazendo. Então, na questão Renato Gaúcho, eu acho que a gente tem que dar tempo para as coisas acontecerem. Tem gente já tratando ele no começo ali como se ele fosse um gênio. Tem gente agora, porque ele perdeu esse jogo, porque ele não foi lá para o Chile no jogo contra o União Espanhola. Como se o Renato Gaúcho fosse ali um bagre, um idiota, e não é. Nenhuma das duas coisas. Eu acho que o trabalho precisa de tempo. Mas o que eu vi hoje e o que eu vi assim nos últimos jogos taticamente, para mim, assim, é um pouco preocupante. É um pouco preocupante porque a gente não vê nada diferente sendo feito, a gente não vê o Renato conseguindo encontrar saídas. No jogo de hoje, por exemplo, foi bem claro isso. O Renato não conseguiu encontrar saídas. E aí não adianta chegar na coletiva e falar assim: a gente assistiu o adversário jogar. Assistiu o adversário jogar, você não fez sua parte, as duas coisas somadas, o Botafogo tem um time que soube aproveitar as oportunidades, tem um time rápido, tem um time ali que consegue sim competir apesar do mau momento, tem um elenco melhor do que o do Fluminense para mim hoje, por exemplo. O Renato Gaúcho vendo isso não soube fazer as escolhas certas, não soube fazer as mudanças, não soube colocar o Fluminense no jogo. O Fluminense não entrou no jogo hoje, basicamente foi isso que aconteceu. Então isso me preocupa. Uma polêmica aí que, cara, sinceramente eu vou falar amanhã, porque
assim, para mim não justifica o resultado de hoje. Então, se a gente traz esse tema, que no caso aqui é o tema do pênalti, tá? Se eu trago o tema do pênalti, em algum momento alguém vai querer justificar o resultado com o pênalti. E para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra. No último jogo, né, onde o Germán não, o John Arias ali sofreu um puxão e a galera, foi pênalti, foi isso, foi aquilo ali contra o Vitória. Eu falei que, na minha opinião, não era pênalti. E mantenho a minha opinião, cara. Pra mim não foi pênalti. Segurou a camisa ali, ele se jogou. Lance normal. Hoje eu penso diferente. O lance de hoje, pra mim, foi pênalti. Pra mim, o John Arias foi empurrado. E como qualquer jogador faria ali, né? Tentando buscar um empate, ele se jogou. E ele se joga de uma maneira muito assintosa, como fez no jogo contra o Vitória. Mas uma coisa não pode invalidar a outra. Se foi pênalti, deveria ser marcado. Mas eu não quero trazer esse tema aqui agora, porque eu não quero tentar justificar a derrota como pênalti. Eu acho que são coisas isoladas ali. Em momento nenhum o Fluminense mereceu ganhar, em momento nenhum o Fluminense competiu. E mesmo que o Fluminense tivesse sofrido o pênalti ali, como sofreu, e o pênalti tivesse sido dado, eu não acho que o Fluminense conseguiria segurar o placar, tá? Poderia empatar e em seguida tomar o segundo gol ali, porque eu acho que o Botafogo chegou muito mais perto de fazer 2, 3, 4 gols do que o Fluminense de fazer um gol. O Fluminense teve um lance de uma bola na trave do John Arias, teve uma finalização do Canóbio ali que o goleiro defendeu, o goleiro espalmou, e se não me engano foi isso. O Fluminense fez pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Outro tema também aí que a galera vai falar pra caramba, o Canóbio fez um jogo horrível. O Canóbio fez um jogo muito ruim mesmo, um jogo fraco. Mas a gente tem o Serna, que a galera reclama, chama ele de fraco, fala que ele é fraco. A gente tem o Keno, que foi jogar contra o União Espanhola e fez um jogo fraco também. Então não tem como a gente entender aonde a gente vai achar um jogador para entrar no lugar do Canóbio. Basicamente hoje a gente não tem isso. Então o tema Canóbio não é um tema tão simples como a galera fala aí, tem que tirar o Canóbio e acabou. Tem que tirar o Canóbio e colocar alguém. E esse alguém nesse momento vai ser quem? O Fluminense basicamente não tem quem colocar, tá? E assim, o Canóbio, não nesse momento, não no jogo de hoje, mas a gente viu muitas vezes que é um cara que pelo menos dá um suporte na zaga. Coisa que, assim, eu vi gente falando assim, tem que mudar o esquema e colocar o Lima, né, no lugar do Canóbio. Cara, o Lima não vai fazer essa recomposição, não vai ajudar na defesa. O Keno não tem fisicamente condições para isso. O Serna também não faz isso. Apesar do Serna correr muito, ele não faz isso. Então, assim, não é um tema tão simples, cara. Não é um tema tão simples. Mas é isso, cara. O Fluminense hoje jogou mal, perdeu, mereceu perder. Não acho, assim, absurdo não ter ganhado do Botafogo, tá? O Botafogo, clássico é clássico, pode acontecer qualquer coisa. Mas o problema é perder como perdeu, sem competir, sem ser no mínimo, um time que pudesse ali, talvez, tratar o jogo como um clássico. O Fluminense hoje não tratou o jogo como um clássico, o Fluminense não se comportou como um time que está jogando um clássico, e por isso perdeu merecidamente e de maneira vergonhosa. No final, é isso. Para mim, tem que ser cobrado. Os jogadores, está muito na conta deles, mas também a gente não pode isentar o Renato Gaúcho, porque hoje, pelo menos na minha opinião, ele foi muito mal e ele é muito responsável por esse resultado negativo e não só negativo, o resultado vergonhoso como foi. O vídeo de hoje aí, cara, o vídeo ruim, pós-jogo é ruim, né, cara? Pós-jogo de derrota é uma bosta, a gente... eu não quero vir aqui também ficar só reclamando, apontando, tentando ser um engenheiro de obra pronta, eu não gosto disso. Mas a gente tem que admitir que o Fluminense hoje não jogou nada e, né, é isso, cara. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, seu comentário e se assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.